Boa noite, queridos irmãos. É muito agradável estarmos reunidos novamente e vamos nos recolher para a abertura com uma prece. Obrigado, Senhor, mais uma vez, por nos deixar reunidos em seu nome, que sejamos iluminados, que tenhamos a capacidade de reter e deter os conhecimentos da noite para a nossa vida prática. Fazei, Senhor, que nos momentos procedentes estejamos unidos num só corpo, num só coração, completando o que cada um precisa, doando-nos como irmãos, irmanados pela sua proteção e pelos nossos queridos irmãos desencarnados. Que assim seja. Hoje nós vamos fazer algumas reflexões sobre as nossas oportunidades de evolução, as oportunidades evolutivas. E a primeira coisa que nós nos perguntamos é quando nós temos essas oportunidades? E a resposta é muito simples, porque é sempre estamos tendo oportunidades. Agora, como utilizá-las e como detectá-las, isso é do âmbito pessoal. Muitos de nós está sempre alerta, está sempre prestando atenção em tudo para poder descobrir por que estão acontecendo determinados fatos e como utilizá-los para evoluir, para amadurecer espiritualmente, emocionalmente. Então, isto já nos diferencia, que é a capacidade de entender o que nos acontece e como utilizar tudo isso. Quando nós fomos no Livro dos Espíritos, no capítulo da pergunta 737, e fomos até a 741, Kardec explica tudo o que acontece e qual deveria ser a nossa prontidão. E é muito interessante que ele coloca os flagelos humanos, as dificuldades coletivas, os grandes fatos que mobilizaram populações enormes, as mortes coletivas, as catástrofes, as intempéries, as pestes, e tudo o que aconteceu no passado, as guerras, e ele faz uma análise do benefício disso tudo para as futuras, ou seja, para as procedentes gerações. Como as gerações que receberam isso, como se beneficiaram. Mas hoje nós vamos falar dos flagelos, especificamente do nosso atual, focalizando mais os benefícios próprios, os benefícios para cada um hoje, né? Nós estamos há um ano numa luta muito grande, na busca do equilíbrio, na busca do entendimento, na busca das causas e das consequências, querendo aceitar, colaborar, vencer os nossos medos e dúvidas, e nós estamos, então, buscando na espiritualidade, no conhecimento humano, uma resposta para tudo isso que nos aflige. E encontramos que é preciso aumentar o poder de enfrentamento. É preciso ter paciência. A paciência é uma forma de caridade. Desenvolver em nós o desejo de servir sempre, estar em contato com a dificuldade do outro, sair de si, com a sensação de que temos demais e não precisamos tanto, mas precisamos, sim, evoluir espiritualmente. Precisamos
aproveitar as oportunidades que nos estão sendo concedidas. Jó fala muito bem, ele diz assim, Deus nos concede tanta coisa boa e nós aceitamos. Por que não aceitar também as dificuldades? As dificuldades, elas advêm do próprio planeta. Nós somos os responsáveis pela situação do planeta hoje. E percebemos o seguinte, com a diminuição da indústria, da atividade industrial, com o fechamento de fábricas de automóveis, etc., a atmosfera está menos poluída nas grandes cidades, não é? E, com isso, a poluição sonora diminui, né? No isolamento, aqui onde eu moro, na Santa Terezinha, tem muito movimento de saída pela Cardoso de Almeida. E esses dias, parecia que faltava algo. Aí eu descobri que era o barulho dos carros. Nós absorvemos tanto, né? E quando esse barulho desaparece, nós nos sentimos estranhos. Fala, o que está acontecendo que a coisa se modificou? Então, todo tipo de poluição, no momento, a tendência é diminuir. A poluição química e a poluição sonora, né? Esperamos que os rios também corram com menos peso, com menos atrito, com menos poluição. Então, o ambiente está se beneficiando nitidamente com tudo que nos ocorre no presente momento, né? E como nós estamos nos sentindo? É certo que o nosso desejo é que passe tudo isso, né? Então, se nós estamos com uma tempestade, vamos dizer assim, as coisas todas se modificando, nós não vamos tentar diminuir a tempestade e nem combatê-la, porque nós não temos recursos para isso. Nós vamos nos acalmar e enquanto estivermos calmos, colaborando para que tudo ocorra da melhor maneira possível, nós temos a sensação nítida que tudo passará. Este é um momento difícil e pesado, mas tudo isso é temporário. Tudo isso vai devagar esvaziando, né? Então, nós pensamos também na causa do prolongamento. Isso é no mundo inteiro, não é só no Brasil. A causa do prolongamento. Por que as vacinas são tão importantes e não existe um número suficiente para todos? Então, a Kardec fala que os flagelos têm um benefício, trazem um benefício para toda a humanidade, que é acelerar a evolução num curto espaço de tempo. Então, se nós não tivéssemos essa pandemia, a nossa evolução teria um ritmo mais lento. Mas com toda essa modificação nossa e do meio, nós estamos rapidamente evoluindo. É como se nós tivéssemos sido jogados num tanque ou no mar e nós tivéssemos que nadar. Não podemos ficar parados. Então, essa tempestade, nós não podemos aplacar, mas podemos aplacar a que está dentro de nós. E tudo vai entrando no eixo tão necessário e tão compreensível para nos acalmar. É muito importante tudo isso, porque existem pessoas que não estão aceitando essa situação, estão sofrendo muito, né? Porque aí o sofrimento é emocional, é psíquico e passa por físico. As nossas defesas caem, né? Nós temos os nossos anticorpos também caem e nós estamos vendo a quantidade de pessoas sendo infectadas pelo vírus. E a pergunta é a seguinte: como nós estamos nos sentindo? Cada um pode olhar para dentro e responder para si mesmo, né? Porque o importante agora é olhar para dentro, é para se ver, o encontro consigo mesmo. Então, como que nós nos sentimos? É evidente que gostaríamos que a velocidade fosse maior, mas eu estava abrindo e falando por que as vacinas não são suficientes.
porque não chegou o momento ainda de arrefecer, de diminuir, de aplacar toda essa revolução, porque nós estamos ainda precisando muito de tudo isso para evoluirmos, porque, como eu disse, a nossa evolução ela tem sido lenta. Numa encarnação, nós aprendemos muito pouco. Nós temos inteligência, nós temos sensibilidade, percepção, trazemos muito do passado, mas a nossa velocidade evolutiva é pequena. Não sabemos aproveitar as oportunidades como deveriam, as oportunidades evolutivas. Então, nós vamos nos livrar disso tudo quando nós estivermos realmente mais evoluídos. Mas, enquanto isso, muitos morrerão, muitos ficarão doentes, muitas famílias enlutadas, e existe todo o empenho da sociedade como um todo para vencer as dificuldades e solucionar a saúde da população o mais rápido possível, né? A projeção dos sentimentos e dos pensamentos. Nós projetamos o que pensamos e projetamos o que sentimos. Então, nesse momento, quanto menos comentarmos as dificuldades, sem murmurar, sem perder a paciência, sem reclamar, melhor para todos. Porque nós temos uma conexão imensa, nós, seres humanos, e também com as plantas, com os animais e com os minerais. Então, quanto mais equilibrados os nossos pensamentos, melhor para todos. Então, pensar de maneira otimista, agir com proatividade, nada de passividade, podemos fazer, vamos fazer, né? E estamos sempre descobrindo oportunidades novas de entrarmos nesta luta para o bem comum, né? Eu vi outro dia a doação de alimentos na televisão e entregaram uma cesta básica para uma senhora. Ela olhou bem para a pessoa que estava dando e disse assim: e depois da pandemia? Isso me causou uma surpresa violenta, porque essa senhora está recebendo agora a sua cesta básica. E a preocupação dela é futura. E quando terminar a pandemia, vocês vão continuar doando alimento toda semana? Então, vejam que as pessoas que foram mais prejudicadas, as pessoas que perderam praticamente a condição de trabalho e perderam os empregos e estão à deriva, estão vivendo de caridade, ficam preocupados com o dia de amanhã, né? E Mateus fala muito bem isso: não vos preocupeis pelo dia de amanhã, né? A cada dia basta o seu mal. O amanhã vai administrar-se por si mesmo. Então, isso é uma teoria. Agora, vivermos desta maneira é uma arte, porque todos nós ficamos preocupados, sim, com o dia de amanhã. Faz parte da nossa civilização, né? Nós temos uns dragões internos que são uma guerra para nós. E esses dragões são todos esses comportamentos velhos, esses condicionamentos ultrapassados, essas situações arraigadas no mundo negativo, né? Vocês sabem que o dragão, ele simboliza o mal, né? São Sebastião tenta matar o dragão, né? O dragão está no símbolo da bandeira da China. Então, o dragão simboliza para nós a coisa difícil, o desafio, o mal, o demônio. E o que nós temos feito com os nossos dragões internos? Até quando eles vão determinar a nossa limitação espiritual? Até quando nós vamos nos submeter a
um aprendizado arcaico, ultrapassado, sem explicação lógica, sem razão de ser, né? A sociedade está muito atrasada mesmo em relação aos tratamentos internos, em relação à irmandade, em relação à caridade e o entendimento que deveria reinar. Nós estamos muito atrasados. Então, cada um tem o seu dragão e passa a existência toda lutando com ele. Quando que ele vai sair? Quando que ele vem a campo? Quando nós vamos nos livrar dele e nos abrirmos para uma realidade melhor, à custa do trabalho de todos? Todos nós temos as mesmas dificuldades. Vocês se lembram daquele filme que nós vimos, do Augusto Cury, em que ele sugere a vírgula? Vocês lembram da vírgula? Do O Vendedor de Sonhos? Chega num certo momento, ele fala assim, ponha uma vírgula e começa de novo. Como quem dissesse, é uma frase, você pode sim interrompê-la com uma vírgula e ampliar mais o pensamento que você tem, o desejo que você tem de escrever algo, né? Essa vírgula, eu me lembrei dela ontem, porque ontem foi o dia da vírgula, né? Que é o dia da renovação, o dia da ressurreição, o dia de nascer de novo, né? Então, essas coisas todas são oportunidades evolutivas que nós deixamos passar se nós não prestamos atenção, né? Então, vamos pôr a nossa vírgula de ontem para hoje e recomeçar a partir de hoje, em novas bases, com um comportamento mais humanitário, mais ligado uns aos outros, com muito respeito, com muito amor, com muito desejo de servidão e muito desejo de adoção e de acerto. Nós estamos errando muito, então, se nós observarmos de perto, né, os nossos erros, com toda a coragem, nós vamos nos corrigindo. Nós colocamos uma vírgula e fala, não é bem assim, e aí a gente já dá um recomeço mais humano, né? Onde que estão os aspectos humanitários? Estão dentro de cada um. Nós estamos usando os recursos humanitários que nós temos pela luz que nos foi concedida no momento da criação, e as experiências vividas em todas as encarnações nos serviram tanto, e o que nós estamos fazendo com todo esse conhecimento, com todo esse esclarecimento, com todos esses recursos? Guardando para nós? É uma caixa de segredo que não serve para nada? Não. Vamos nos abrir. Embora o barco nosso esteja, de certo modo, à deriva, tem um comando. Vamos apoiar esse comando. Vamos nos arregimentar para o bem de todos. Vamos nos colocar a postos, cada um no seu campo de ação, na sua profissão, na sua família. Tudo começa na família. Então, nós temos visto que na família não existe paciência, que muitos estão se agredindo em palavras e também fisicamente. Isto é um produto, né? Então, a pandemia está servindo a todos? Depende de cada um. O que nós estamos captando nesse momento? O que nós estamos aprendendo nesse momento, né? Então, o nosso aprendizado, ele tem que se basear naquilo que não foi um exercício contínuo, né? Afinal, nós tínhamos tudo e, de repente, nos foi tirado pela própria situação do momento. Mas tiraram a parte material. E aqueles que vivem em função da matéria não aceitam. Vocês podem ver toda a guerra que existe entre a economia e a saúde. Está muito clara para nós, né? Então, tudo isso vem clareando os propósitos humanos. Onde nós queremos chegar? Essa população que vai sobreviver vai fazer o quê? Qual é o propósito da sobrevivência? A sobrevivência é a palavra fundamental hoje. Nós queremos viver mais para quê? Nós temos um projeto de vida melhor do que o anterior?
Nós estamos procurando isso há um ano, né? E a palavra que vem imediatamente quando nós falamos isso é a gratidão. Então, vamos gratificar, agradecer pela criação, pela vida, por tudo que nos foi ofertado, por tudo que nos foi oferecido, por tudo que nos é mantido ainda, por tudo que nos tiraram, por tudo que desapareceu da nossa existência para o nosso bem. Então, vamos nos desprendendo, vamos nos livrando de todo aquele estigma material que nos mantinha até hoje. Vamos substituir esse interesse material pelo espiritual, porque é objeto da encarnação é o espírito e não o corpo, né? Existe uma impermanência natural, e essa impermanência nos mostra que tudo tem movimento, muda, 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 e aonde que nós ficamos nessa impermanência? Corremos atrás. Corremos atrás da melhoria moral, corremos atrás da melhoria espiritual, corremos atrás de uma ação efetiva e ativa, corremos atrás para atender aqueles que mais precisam, aqueles que estão em torno de nós e distantes também, porque nós temos um poder de ação muito grande com as orações, com tudo aquilo que nós escrevemos, com tudo aquilo que nós falamos. Então, vamos falar positivamente. Vamos oferecer estímulo, esperança, muito amor e muita gratidão a toda a natureza que nos suporta, com toda essa ignorância nossa. A natureza tem muita paciência conosco, muita, né? Que os seres humanos também tenham, né? Sem sombra de dúvida, fazendo um balanço de um ano, nós temos a sensação que muitos acordaram, mas muitos ainda dormem. Dormem num sono que seria assim um sono fossilizado, né? Estou bem assim, não vejo necessidade de mudança. Esses que dormem estão recebendo tudo que é possível para que eles acordem, né? Alguns desencarnaram deste modo, as próprias famílias falam para a gente que tem a tristeza dos entes queridos não terem preparo para desencarnar e desencarnaram com tanta ignorância espiritual. Mas cada qual com a sua velocidade, ninguém pode interferir de maneira tão direta, né? E essas oportunidades evolutivas, esse tema é um tema inesgotável. Tudo cabe aqui, né? As oportunidades. Quando se fala oportunidade, já quer dizer uma nova chance, uma chamada, né? Oportunidade é isso, é você ter uma nova condição. E evolutiva, para mudar, para melhorar, para ter a sensação de que as coisas não são estagnadas. Eu posso ser estagnada como opção, mas a natureza não é, a humanidade não é. E eu tenho que seguir os bons exemplos e preencher a minha vida com a obediência, não é? Que a inteligência me dá, nas normas todas da própria natureza e da sociedade, e a resignação que o coração me aplica. Então, obediência e resignação devem fazer parte da nossa vida. E a busca é sempre evoluir. Muito obrigado, meus queridos. Vamos, então, novamente nos recolhendo e agradecendo. Agradecendo pela presença de todos, encarnados e desencarnados. Agradecendo, Senhor, pelas intuições, pelas sugestões, esperando que nessas palavras todas que foram ditas, que haja um novo despertar, que tenhamos a simplicidade e que tenhamos a humildade de colocar uma vírgula para ressuscitar. Que assim seja.